Para começar o raciocínio, para ser mais fácil de começar o raciocínio, pensem comigo que n é pai, tá? Então eu continuo com o meu problema aqui de receber k e n, e eu quero saber quanto que vale k elevado a n, só que eu vou supor a princípio que n é pai, só para facilitar a minha vida. Notem que nesse caso tem a seguinte propriedade matemática, que olha, k elevado a n é igual a k elevado a n sobre 2 vezes k elevado a quê, gente? N sobre 2 também. Então, k elevado a n pode ser k elevado a n sobre 2 vezes k elevado a n sobre 2. Se eu for pensar recursivamente aqui de modo muito bruto, eu pensaria em duas chamadas recursivas. Mas vocês notam que o resultado das duas seria o mesmo? Então, usando a ideia recursiva com essa propriedade, eu começo a pensar numa função que tem uma cara assim, ó. exp R2, então função recursiva, segunda tentativa. Vamos tentar fazer melhor. Recebe k, recebe n. Caso base não mudou, tá? Se n igual a 0, devolva 1, porque qualquer número elevado, qualquer número inteiro não negativo elevado a 0 vai dar 1. E daí a gente vai usar essa ideia aqui. Olha só, eu vou pegar aqui o exp e vou guardar nele alguma coisa, mas o que eu vou guardar nele é o resultado de uma dessas chamadas recursivas, né? De um desses k elevado a n sobre 2. Então, exp vai ser o que voltar da função exp R2 quando eu passo k e n sobre 2 para ela. Tudo bem? Se a minha recursão fizer o que promete, e recursão tem muito de fé, né? Você precisa acreditar que você fez a função correta, né? Que isso aqui vai devolver o que você precisa, e daí você tem que trabalhar corretamente com isso para amarrar as coisas. Então, supondo que isso aqui faz o que promete, em exp, nesse momento, depois dessa atribuição, eu tenho k elevado a n sobre 2. Mas eu quero k elevado a n. Qual que é o jeito mais fácil de eu obter isso? Exatamente. exp igual a exp vezes exp, e só para apresentar um pouquinho de sintaxe de C para vocês, assim como existe o mais igual, existe o vezes igual. A gente usa menos, mas ele funciona do mesmo jeito, tá? Então é só para apresentar a sintaxe mesmo. Até para não causar confusão, eu vou escrever aqui o que eu quero dizer com isso, tá? Isso aqui significa literalmente exp recebe exp vezes exp. Beleza? Então, se esse cara tinha exp elevado k elevado a n sobre 2, esse cara tem k elevado a n. Pergunta? Perdão? Não ouvi a pergunta. Onde é que a gente coloca o k? Onde que a gente coloca o k? K entrou aqui. Não, mas ele não está sendo usado para nada. Como que ele não está sendo usado para nada? Ele não está sendo uma variável de controle. Ele não está sendo utilizado em nenhum lugar. Ele vai dar 1. É que você vai dar 1. Peraí. O exp ele foi inicializado? O exp não foi inicializado no k. Bem observado, tem alguma coisa estranha, tem razão. Deixa eu olhar minhas observações. Eu não sei se o exp precisa ser inicializado com k, não, mas de fato alguma coisa tem que ser feita. Só um instante. Espera aí. Eu acho que não tem nada errado, mas eu também não estou sabendo responder a dúvida de vocês. Ou talvez eu esteja esquecendo alguma linha do código. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Vamos lá. Talvez um desses caras não foi. Perdão? Ah! Calma, já vai resolver. Olha, mas sutil. Eu não tinha me atentado da importância desse próximo passo que eu vou falar com vocês, mas
eu acho que sem ele, além de não resolver o problema para os ímpares, todo o resto perderia sentido por causa dessa dúvida aí do K não ter aparecido em nenhum lugar. Então deixa eu apresentar isso e eu acho que vai acabar resolvendo de quebra essa preocupação. Deixa assim por enquanto, a ideia recursiva está certa ali. Aqui eu falei só para n ser par, né? Então aquilo lá não está completo porque eu não posso garantir que o n é sempre par. Ok? Então, se o n for ímpar, como que a coisa fica? Isso aqui é se o n for par. Vamos passar um traço aqui. Se n é ímpar, eu vou ter que k elevado a n. Então, se o n é ímpar, n menos 1 é par, certo? Então, k, isso aqui ficaria igual a k vezes k elevado a n menos 1. Calma, eu não estou voltando para aquilo lá não, tá? É só um passinho. Tá? Daí esse cara é par. E daí eu posso usar o mesmo raciocínio do de cima. Seria k vezes k elevado a n menos 1 sobre 2 vezes k elevado a n menos 1 sobre 2. Tá? Então, no caso do n ser ímpar, eu tenho que multiplicar por um k a mais. Tudo bem? Por incrível que pareça, o algoritmo vai ficar mais simples do que esse desenvolvimento aqui aparenta a princípio, porque parece aqui que eu vou ter que ficar testando se é par ou se é ímpar e mudar a chamada recursiva, né? Mas na verdade eu não preciso, porque se o n for par, quando eu divido por 2, eu tenho uma divisão exata, tudo certo. Se o n for ímpar, quando eu divido por 2, é divisão inteira. O resto já vai ser desconsiderado. Então já vai ser... Quando eu pego um n ímpar e divido por 2, o que eu tenho é isso aqui. É o resultado de n menos 1 sobre 2. Que a parte fracionária, né, o ímpar dele ia ser dividido por 2 e arredondado para baixo. Tudo bem? Então, nos dois casos, eu vou calcular recursivamente quanto que é k elevado a n sobre 2. Vou multiplicar exp por exp. Mas eu vou ter, na sequência aqui, uma verificação. Se... Não, calma. Ainda não é o K. É com o N ainda, mas o K vai aparecer. Se N mod 2 for igual a 0, vamos introduzir notação, isso aqui é a operação de resto, para quem não está familiarizado ou não lembra. Tá? Então, quando eu faço n mod 2, o que eu estou perguntando é, se eu dividir n por 2, sobra resto ou não? Tá? Se não sobrar resto, significa que n é o quê? Par. Então, se n for par, daí eu posso simplesmente devolver exp. Já estava correto ali, né? Porque de novo, pensando recursivamente, o expr2 vai me devolver k elevado a n sobre 2, exato, o n era par, então deu exatamente, multipliquei ele por ele mesmo, e daí que só estou devolvendo a coisa certa. Se não, no caso de ser ímpar, eu não caio nessa linha, então eu vou passar por esse if, e eu vou devolver k vezes exp. Notando que o exp, nesse ponto, já estava guardando k elevado a n, né, truncado para baixo, né? Daí eu só multipliquei por esse k para ajustar, né? Esse k aqui, deixando as coisas claras, é esse aqui. Tudo bem? Esse código não dá errado, não? Perdão? Porque se a verificação inicial que ele faz é se o n é igual a 0, se o n iniciar com 1, ele vai ir direto para o exp e ele vai entrar no ponto de recursões. Por quê? Porque ele vai entrar em n sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5, ele não chega a 0. Não, divisão inteira. É divisão inteira. Ah, tá. É importante. É divisão inteira, tá, gente? Não é divisão real isso aqui. Se fosse divisão real, não ia funcionar. Nesse caso. É tudo divisão inteira. Sempre que eu divido aqui, eu estou fazendo uma divisão inteira por 2 e truncando o resultado. Se tiver resto, eu jogo o resto fora e jogo trunca e joga para baixo. Tá bom? Por isso que funciona. Senão, realmente, eu ia ficar me aproximando do zero muito devagarzinho. Não é isso não, é divisão inteira. Por isso que funciona. Tudo bem? O que eu achei interessante, que a pergunta que você levantou, eu confesso que eu nunca tinha me atentado que
além disso aqui, isso aqui está aqui para resolver o caso do número ser ímpar. Mas na sequência de chamadas recursivas, é ali que o K entra na jogada, e daí na volta da recursão o exp vai ser K vezes K, e depois K ao quadrado vezes K ao quadrado, e depois K a quarta vezes K a quarta, e assim por diante. Tá? É só lá na base, só naquele momento, quando ele tem o valor ímpar, que o K entra na jogada e depois ele vai propagando. Isso é log, né? Exatamente. É por isso que essa função é interessante. Essa função é bem mais eficiente do que a outra. A gente vai analisar isso mais precisamente em instantes. Mas a dica da eficiência dela tem a ver com o fato de que eu estou dividindo n por 2. Tá? Isso fica como uma dica geral para vocês. Assim, olha, se eu tenho um número e estou subtraindo de um em um ele, quantos passos eu vou precisar, quantas chamadas recursivas ou quantas iterações eu vou precisar para que um número n chegue em 0 ou chegue em 1? Se eu estou subtraindo de 1 em 1, vai ser da ordem de n, né? Vai ser proporcional a n. Se eu tenho um número e estou dividindo sucessivamente por 2, ele chega no 0 muito mais rápido, no 0 ou no 1 ali. Né? Ele chega ali muito mais rápido, ele vai chegar em log de n passos ou log de n mais 1, né? Da ordem de log. Então é por isso que essa função é bem mais interessante. Tudo bem a função, gente? O que ela faz antes da gente avançar para a análise, né? Então o que a gente está dizendo aqui é que a gente pode calcular corretamente o valor de K elevado a N sem precisar ficar fazendo todos os N produtos, K vezes K vezes K vezes K. Notem que de um jeito ou de outro, a primeira função recursiva e a função iterativa iam por essa lógica, vou fazer um produto por vez. Aqui não, aqui a gente está poupando o trabalho, a gente encontra o valor de K elevado a N sobre 2 e daí fala, pô, com 2 eu não preciso calcular o outro cara passo a passo também. Eu só pego esse e multiplico por mim mesmo, que é esse passo aqui, e eu já tenho K elevado a N, a menos do ajuste aqui de separa ou ímpar. E ele faz isso em todos os níveis, tudo bem? Só um instante, deixa eu achar aqui. Então agora, a exemplo do que a gente fez antes, eu quero mostrar para vocês, tanto de um ponto de vista mais intuitivo, quanto mais formal ali com a recorrência, quantos passos esse algoritmo dá. E na parte mais intuitiva, talvez eu consiga até comentar uma outra coisa. Deixa eu tentar aqui, ó. Então, eu vou fazer um desenho parecido com esse aqui, só que a gente vai ver onde que ele difere, né? Imagina que eu tenho aqui em cima, então, a primeira chamada recursiva. Tá? O K, como está fixo, eu não vou desenhar, mas aqui eu tenho a chamada do exp R2 para K e N, tá? Para o N grandão lá do começo. Essa função vai desencadear uma e apenas uma chamada recursiva. Então, a partir dela, surgiu uma chamada recursiva aqui. E qual que é o valor de N aqui, gente? Qual que é? N sobre 2. E explicitando, porque foi falha minha mesmo não ter deixado claro, divisão inteira. Tá? Então não estou preocupado nesse momento se o N é par ou N é ímpar. Isso faz sentido, isso é um inteiro. Tá? É N sobre 2 truncado para baixo. E daí aqui, de novo, no caso, esse cara é N sobre 2. Daí eu vou fazer uma chamada dividindo o valor por 2, fica N sobre 4. Se eu for mais um nível, N sobre 8. Vocês notam quão rapidamente o N está diminuindo? Como rapidamente ele vai diminuindo, até que eventualmente eu chego aqui no 1 e depois no 0. E justamente do 1 para o 0 é importante, isso só faz sentido porque 1 dividido por 2 e arredondado para baixo, truncado, esse passo faz sentido, né? Eu não fico nos números reais. E o número de passos que eu vou ter aqui é proporcional a log. Tá? Mais precisamente deve ser, para ir de n até 1, devem ser log de n passos, depois mais 1 para chegar no nosso caso base, de fato. Tá?
Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que às vezes a gente não salienta o suficiente, de como funciona a recursão. Está claro para vocês que eu estou falando que cada uma dessas bolinhas aqui, cada um desses círculozinhos que eu desenhei, corresponde aqui no nosso imaginário a uma chamada dessa função? A função que chamou ela própria, e assim por diante. Tudo bem? Por que eu estou destacando isso? Porque todas essas chamadas estão empilhadas esperando a resposta da última lá. Tá? Nenhuma delas calcula nada enquanto a última não voltar. Então quando eu chegar aqui para n igual a 0, o que ela vai responder? Ela vai terminar, vai desempilhar e vai voltar algum valor aqui. O que ela vai voltar? Vai voltar 1. Ela vai voltar o valor 1. Que é o caso base. Quando n igual a 0, devolve 1. Tudo bem? Só que daí, esse cara aqui para o n é igual a 1. O que ele vai devolver aqui? K vezes 1, porque 1 é ímpar. Né? Então ele vai cair, ele não vai cair nesse caso. 1 mod 2 não dá 0, ele não cai aqui. E ele vai devolver K vezes o que está no exp. No exp voltou 1. Foi esse 1 aqui que ele recebeu de volta. Da chamada recursiva que cai no caso base. Mas ele vai multiplicar pelo K. Tá? Então ele vai devolver K vezes 1 aqui. E é aqui que o K entra em cena. Tá claro? Tá? Isso é importante porque, claro, se o n for ímpar, em outros passos intermediários, outros Ks vão entrando na jogada. Mas se for uma potência de 2, por exemplo, tá? Se for 2 elevado a 10, perdão, se for K elevado a 10, falei besteira, se o n for uma potência de 2, desculpe, por exemplo, o n for 8, tá? A partir daqui vai sempre cair no caso par, nunca mais vai cair nessa linha. Só que o K já entrou na jogada nessa volta aqui. E a partir dali vai ser K vezes K, depois vai dar K ao quadrado, depois K vezes K ao quadrado vezes K ao quadrado, que dá K à quarta, K à quarta vezes K à quarta, que dá K à oitava. Tá? Então é muito importante. De fato, sem isso aqui, o K não entraria na jogada, não teria diferença ali entre eu estar calculando uma exponencial com base K ou qualquer outra base. Não faria sentido, a função estaria quebrada em algum lugar. Mas de fato está correta e aquele passo é super importante mesmo. Beleza? Vou resolver a recorrência agora, que é uma daquelas recorrências mais interessantes, tá? Porque notem que até o momento eu falei do log para vocês de modo puramente intuitivo, né? Eu só falei, o número ali vai dividindo por 2, dá log. Mas vamos fazer mais preciso do que isso. Então, se eu pegar aqui, ó, T de N, tá? T de N é, de novo, aquela função que é para calcular o tempo. Tá? Então, olhando para a nossa chamada recursiva, para a nossa função recursiva, perdão, o que ela faz? Ela faz só uma chamada recursiva, o resto é trabalho local. E notem que ela tem mais linhas do que a função anterior, mas é tudo trabalho local, um tanto constante de trabalho local. Tá? É só aqui que eu tenho uma chamada recursiva, não tem nenhum laço. Então, T de N faz 1 mais T de N sobre 2 de trabalho. Eu só vou mudar o giz, que eu estou achando que a lousa azul com o giz azul não é a melhor escolha que eu já fiz. Então eu tenho aqui que T de N é igual a 1 mais T de N sobre 2. Tá? Então, como que a gente lê isso? Tá? Que eu acho que eu estou passando muito tecnicamente por isso aqui. Essa é a função que captura o volume de trabalho feito, o número de chamadas recursivas desencadeado. Então, o que eu estou dizendo é, o número de chamadas recursivas, o volume de trabalho para resolver essa função, quando o parâmetro n está lá em cima, corresponde a uma chamada recursiva, a uma chamada da função, né, a um tanto de trabalho local, mais o trabalho para resolver uma chamada com n sobre 2. É isso que está dizendo. Tá? Está saindo diretamente de lá, claro que muito simplificado, né? A gente não se preocupa com cada detalhe, mas a gente se preocupa com quantas chamadas são feitas, quais são os parâmetros dessa chamada, tá? É n sobre 2 aqui, porque tem n sobre 2 aqui, tá? Uma coisa está casada com a outra. E daí, no caso, o T0 é trabalho constante, né? Porque quando n é igual a 0, devolve 1, então é trabalho constante aqui, então T0 é igual a 1. Vamos fazer a substituição, então. Começo expandindo.
T de n é igual a 1 mais T de n sobre 2. Agora, como que ficaria se eu fosse T de n sobre 2 aqui? Seria 1 mais T de n sobre 2 dividido por 2, né, que dá n sobre 4. Se fosse n sobre 4 aqui, seria 1 mais n sobre 4 dividido por 2, n sobre 8. Beleza? Essa função é menos óbvia do que a anterior, então mais ainda nela, vale aquilo que eu comento. Olha, se não fosse uma aula e tempo limitado, de modo algum vocês expandiriam só 3 passos. Tá? Mas como eu tenho a vantagem de poder colar sabendo a resposta, eu tenho a visão além do alcance. Né? Com um passo eu já sei onde vai dar. Né? Mas a gente faz 3 para ficar mais verossímil. Então, a gente tem aqui o começo da expansão. Isso aqui é o caso base, deixa eu só deixar ele separadinho assim. Vamos começar a substituição. Então, T de n é igual a 1 mais T de n sobre 2. Substituindo, T de n é igual a 1 mais, aqui dentro, né? No lugar de T de n sobre 2, eu ponho 1 mais T de n sobre 4. Fica 1 mais T de n sobre 4. Arrumando as continhas, 1 mais 1 vai dar 2 mais T de n sobre 4. Seguindo aqui, T de n vai ser 2 mais, substitui ali no lugar de T de n sobre 4, 1 mais T de n sobre 8. Arrumando aqui, 1 mais 2 dá 3, mais T de n sobre 8. Como a gente já está até desconfiado de que uma exponencial ia surgir ali, a gente não ia escapar dela, né? Porque está dividindo por 2 consecutivamente, eu posso voltar aqui e falar, olha, aqui deu 1, aqui deu 2, aqui deu 3. Aqui deu 2 elevado a 1, aqui deu 4, que para os íntimos é 2 elevado a 2, aqui deu 8, que é 2 elevado a 3. Então o padrão vai aparecendo, certo? Generalizando, então, esse é o salto lógico, né, que é para dar esse salto que às vezes a gente precisa desenvolver mais vezes, enxergar a função surgindo ali. T de n vai ser I mais T de n sobre 2 elevado a I. E aí aquela mesma ideia. Olha, eu quero ver quando que isso aqui vai parar. Aqui um truque, tá? Porque tem muito a ver com a dúvida que você tinha levantado sobre a divisão ser real ou inteira ali. Se eu colocar simplesmente que isso aqui tem que ir para 0, e eu não explicitar que isso aqui é uma divisão inteira, vai dar a impressão que, tipo, que número, que 2, que I, que se eu pegar n sobre 2 elevado a I, dá 0 isso aqui. E tem que tender para infinito, né? Então bagunçaria as coisas para mim. Tudo bem? Acontece que é uma divisão inteira, então eu uso um subterfúgio aqui. Eu sei que logo antes de eu chegar no caso base, que é 0, eu caio no 1. Porque eu vou dividindo, pode ser o número que for, ele vai ficando pequeno, pequeno, pequeno. Eventualmente ele vai virar, vamos pensar aqui por caso, ó, se ele virou 4, divide por 2 ele vira 2, divide por 2 ele vira 1, daí eu divido por 2 ele vira 0. Já se ele virou 6, por exemplo, 6 dividido por 2 vira 3, 3 dividido por 2 arredondado para baixo vira 1, e daí dividido por 1 vira 0. Então antes de chegar no 0 eu passo pelo 1. Tudo bem? Então eu vou usar esse truque aqui para resolver. Ao invés de ir direto para o caso base, eu vou um antes dele. Tá? Então eu vou ver aqui, olha, quando que n sobre 2 elevado a i dá igual a 1. Qual que é o i? Eu sei que o i que eu estou procurando é 1 a mais do que esse, lembrar disso. Vou até explicitar, ó. N sobre 2 elevado a i menos 1. Tá? Então, o i logo antes de acabar, essa expressão tem que dar 1. É o pré-caso base, é quase no caso base ali. Que número que vai dar aqui? Passo 2 elevado a i multiplicando, fica n é igual a 2 elevado a i menos 1. Eu passei multiplicando. Log dos dois lados, eu vou ficar aqui i menos 1, só inverti o lado, tá? É log de n. Então eu vou ter que i é igual a 1 mais
log de n. Basicamente eu levo log de n passos para chegar no 1 mais 1 para chegar no 0. Tudo bem? Vamos ver aqui o trabalho total que eu faço ao longo disso. Então t de n, seguindo essa regrinha aqui, quando eu estou no caso base. T de n vai ser igual... Bem, o meu i é 1 mais log de n, então fica aqui 1 mais log de n mais t de n sobre 2 elevado ao meu i, que é 1 mais log de n. Essa continha que parece feia, n sobre 2 elevado a 1 mais log de n, eu vou resolver ela aqui pra gente, tá? Eu sei que minha lousa não está ficando muito bonita, tá? Mas me acompanha aqui, ó. N sobre 2 elevado a 1 mais log de n nada mais é do que n sobre 2 vezes 2 elevado a log de n. 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a log de n. Só que eu só separei ali. E o que eu faço agora? Bem, 2 elevado a log de n base 2 dá o quê? Dá n, né? Então isso aqui é n sobre 2n, que é a mesma coisa que meio, só que como eu estou falando de divisão inteira, isso aqui dá quanto? E daí eu caí no caso base. Então eu tenho aqui que t de n vai ser 1 mais log de n mais t de 0, que a gente tinha definido que era 1, aqui. Então é 2 mais log de n. Dito isso, eu acho que é importante a gente saber de onde vem a coisa, saber fazer a continha e tudo, mas o importante aqui é a gente cravar que isso é proporcional, né, é osão de log de n. Tá? Nesse caso, ser 2 mais 3 mais 1 mais... Não é essa a questão. A questão é o número de passos, o número de chamadas recursivas, o total de operações é uma constante, que está escondida nesse osão aqui, vezes log de n. Tudo bem? Pode juntar. Você chegou naquele... Você fez esse n sobre 2... Esse aqui? Você fez isso? Vamos recapitular aqui, ó. A gente estava nesse ponto, certo? Eu tinha generalizado aqui. E daí, quando a gente faz essa parte da recorrência, o que eu estou querendo é me livrar da recorrência. Estou querendo saber a hora que a recorrência para. Isso é no caso base, normalmente. Para conseguir ter uma resposta que não depende dela, que foi onde a gente chegou no final. Para a recorrência parar, esse cara tem que cair no caso base. Quer dizer, n sobre 2 elevado a i tem que ser igual a 0. Normalmente seria isso que eu faria. Tá? Eu faria essa igualdade, falaria, olha, n sobre 2 elevado a i tem que ser igual a 0 para saber quantas chamadas recursivas, quantos passos da minha chamada recursiva, quantas vezes que o i está representando isso, eu tenho que avançar. Só que essa é um caso um pouquinho mais complexo por causa daquilo que eu falei. N sobre 2 elevado a i igual a 0 só chega no 0, na verdade, porque a divisão é inteira. Porque senão seria infinito, não condiz com o que eu quero. Então eu usei um truquezinho aqui, tá? Que eu falei, peraí, como eu sei que é divisão inteira, eu sei que o passo logo antes de chegar no 0 é chegar no 1. Tá? Então daí foi essa conta que eu fiz. Eu falei, olha, quando que n sobre 2 elevado a um certo índice dá 1? N sobre 2 elevado a um certo índice dá 1. Isso é um passo antes de cair no caso base. Porque quando n for 1, eu faço só mais uma chamada recursiva, dividindo aqui por 2. 1 sobre 2, divisão inteira, vai dar 0, eu caio no caso base, então eu estou a uma chamada recursiva de acabar. Tá? E daí eu só chamei esse índice de i menos 1, justamente porque eu sabia que eu estava a um passo de acabar. Então eu falei, eu estou no i menos 1, eu quero saber o i. Então foi isso que eu fiz aqui. Tudo bem, gente? Então notem que essa função não é só um jeito mais complicado de resolver a coisa, ela é significativamente mais eficiente. Tá? A anterior tinha que dar da ordem de n passos, n chamadas recursivas ou n iterações, se fosse o algoritmo iterativo. Essa aqui é log de n. Tá? É muito mais rápido. Tá? Só peguem números grandes para vocês lembrarem, compararem isso. Né? Se a gente pegar 1 milhão, por exemplo, é a diferença entre eu dar 1 milhão de passos ou da ordem de 30 chamadas recursivas. Tá? 31, 32 chamadas recursivas. Perdão? Mas é 2 mais log de n, né? Mas de qualquer forma, ordem de grandeza de diferença, tá? É realmente muito diferente, muito mais eficiente.
Porque a gente explorou uma relação recursiva mais esperta. Tá? Eu gosto desse exemplo por causa daquilo que eu falei para vocês. Olha, recursão não é só sobre uma função que chama outra. É sobre maneiras espertas de você resolver o problema a partir de soluções menores. Esse é um jeito muito mais esperto do que o primeiro que a gente usou. Ele é muito mais eficiente. Deriva dele um algoritmo muito mais eficiente, ainda que um pouquinho mais complexo, né? Porque naquele primeiro, como eu diminuía de 1 em 1, par ou ímpar, tanto faz. Aqui, como eu estou dividindo por 2, eu tenho que tomar um cuidado para ajustar quando é par e quando é ímpar. Tudo bem? Finalizando essa primeira parte que fala das exponenciais, deixa eu voltar aqui, sobre eficiência de espaço. Voltar aqui, eu sempre acho mais fácil eficiência de espaço falar aqui usando a figura como subterfúgio. Se a gente olha para a nossa função, o tanto de memória adicional que uma função dessa usa é constante. Dá até para contar nos dedos, né? Olha, eu tenho 2 parâmetros, então, quando eu falo parâmetros é porque assim, olha, são 2 valores que vieram de fora, eu recebi. Mas eu tenho que guardar no meu espaço de memória para acessá-los. Então eu vou ter que guardar memória suficiente para 2 inteiros. E tem mais algum auxiliar? Tem esse exp auxiliar. Então é isso. 3 espaços de memória para guardar inteiros ali. Tá? Inteiros particularmente longos, porque o exponencial cresce rápido, né? Mas ainda assim, 3 espaços de memória para guardar inteiros. Beleza? Então é isso que eu quero dizer quando eu falo que uma função leva espaço constante. Dito isso, essa função tem uma chamada recursiva. Então ela desencadeia outras chamadas. Por conta disso, vamos dizer assim, é injusto analisar ela sem olhar para essa cauda, porque ela não resolve o problema se essa cauda recursiva não foi resolvida. E essa cauda desencadeia outros usos de memória. O jeito simples de pensar é: cada chamada dessa função, representada aqui por esse círculozinho, vai usar um pouquinho de memória. Quantas chamadas eu tenho, no pior caso, empilhadas ali? Uma esperando a próxima, que está esperando a próxima, que está esperando a próxima. Qual que é a maior profundidade disso aqui? O log de n, né? No caso, acho que é 2 mais log de n que a gente fez a conta, mas realmente, para não ficar se prendendo a isso, eu vou colocar da ordem de log de n. O ponto não é constante. Cresce proporcional a n, mas cresce muito mais devagarzinho, né? Então não é nada terrível aí o quanto que vai gastar de memória adicional, e é muito mais rápido do que o iterativo. Tá? Então, só para a gente fechar a análise, além da questão de eficiência de tempo, que é o principal, lembrar que ela também acaba gastando um pouquinho mais de memória por conta disso. Gasta muito menos tempo, mas gasta um pouquinho mais de memória. Fica como desafio para vocês, eu não vou colocar isso aqui. Nas notas de aula tem lá o desafio, e quem quiser também, a minha sugestão é assim, tentem fazer e depois deem uma espiada lá. Tem 2 funçõezinhas ali, é um passo intermediário depois da função final, que faz o quê? Faz uma versão totalmente iterativa usando essa lógica da segunda. Tá? Não é trivial. Tá? Quando eu me propus esse quiz, eu falei, não, peraí, deixa eu tentar fazer para ver se faz sentido eu colocar lá como desafio. Saiu, mas eu tive que quebrar um pouquinho a cabeça para fazer sair. Tá? Então, dá para fazer, não é sempre que dá, isso é importante. Nem sempre você consegue converter uma função recursiva para uma iterativa, se você não puder usar uma pilha explícita. Nesse caso, tem um macetezinho lá, assim, a gente consegue fazer relativamente simples, mas nem sempre é o caso. Então, a última coisa sobre essa abordagem é esse desafio que fica lá para vocês, nas notas de aula, deem uma olhada, tentar fazer uma função iterativa que explora essa relação aqui para fazer uma função rápida, né, mas que seja iterativa em vez de recursiva. Desafio interessante. E uma observação: eu falei para vocês que recursão é uma técnica muito famosa, importante e tal, e que ela dá origem a outras. Nesse curso a gente fala basicamente de recursão, a gente está na base ali. Eu não fico falando especificamente de para onde que ela deriva. Mas só para a cultura geral de vocês, isso que a gente fez aqui é um exemplo da chamada divisão e conquista, que vocês vão ver mais futuramente, em outros cursos. Tá? Por quê? Porque não só eu usei a recursão, mas eu usei a recursão associada com essa divisão.
Tá? Então não é que eu simplesmente reduzir para um problema uma unidade menor, eu reduzi para um problema que era metade. Daí isso está vinculado a essa técnica de divisão e conquista que costuma dar algoritmos particularmente velozes. Tá? Justamente porque quando eu divido pela metade, ou por 3, ou por 4, por quantos for, quando eu divido algo em pedaços menores, normalmente os subproblemas vão para o caso base muito rapidamente, como a gente viu aqui, log de n passos. Tá? Então essa técnica é bem poderosa. Acho que esse é o único exemplo desse curso que tem dessa técnica especificamente. Vocês vão ver bastante delas mais para frente, mas é mais para vocês irem se familiarizando.